Meus queridos, vocês já bateram um carro alguma vez? Vou abrir meu coração para relatar essas histórias. E uma das minhas batidas foi uma experiência de quase morte. E eu vou contar isso em detalhes para vocês também. Eu já bati o carro várias vezes, principalmente na minha adolescência, né? Aquele furor de responsabilidade. Aí a gente faz besteira mesmo. A primeira vez eu tava aprendendo a dirigir, não tinha nem carteira de motorista. Na minha vã inocência, achei que eu estava apto a estacionar o carro numa garagenzinha. Peguei o carro do meu pai, eu consegui arrancar a lateral inteira do carro. E o carro ficou praticamente nu, né? Assim, desnudo. Pode ter certeza que eu tomei altos esporros, né? Outra história. Estava eu com minha prima e minha irmã, a gente estava voltando de uma balada. Estamos falando de carro, passou o cara com a música do inferno no último volume. Parabéns. E minha prima estava dirigindo e de repente um caminhão vinha cruzando a avenida em altíssima velocidade. E a minha prima também em altíssima velocidade. Por poucos segundos não passou por baixo daquele caminhão. Eu sei que a bebedeira passou na hora, né? Mas teve uma outra vez que eu não tive tanta sorte assim. Eu estava com meu amigo, estava indo para uma balada, não tinha nem bebido, estava correndo em alta velocidade na chuva, numa avenida muito escura e não estava prestando muita atenção, né? E de repente um carro parou para fazer uma virada, que depois, inclusive, essa virada nem existe mais, porque ela foi fechada justamente pelo perigo, né? Não tinha sinal, não tinha nada, e um carro escuro, sem luz, parou para fazer essa virada. Eu não vi esse carro e enfiei o meu carro mais direto nele. Naquela época, o cinto de segurança não era uma coisa obrigatória, até na estrada usava um pouco, mas na cidade ninguém usava, né? Eu fui enfiando o carro e eu senti acontecer o acidente em câmera lenta. Isso é interessante, porque eu tive essa experiência de quase morte mesmo. E eu consigo imaginar o que a pessoa está passando no momento que ela vai morrer mesmo. Eu vi a lataria do carro se levantar em câmera lenta e vir até mim. E eu, sem cinto de segurança, me projetei pra frente e bati minha cabeça direto no vidro. Eu vou tentar fazer uma reconstituição dessa cena agora, aproveitando que eu tô no carro, inclusive na chuva, né? Mas não, o carro parado, hein? Por favor. Eu vi aquela lataria se levantando na frente do carro e eu segurando na direção com as duas mãos e bati com a cabeça aqui no vidro. Como eu tava segurando com as duas mãos no volante, tentando frear, o próprio volante ele se dobrou de tanta força, ao contrário que eu fiz. E meu amigo que estava no banco do passageiro do lado também enfiou a cara no vidro, né? Ele fez um galo na testa. E no meu caso eu cortei a cabeça mesmo. Eu tenho cicatriz até hoje aqui. Um dia quando eu cortar a cabeça careca, a cicatriz poderá ser vista. Eu quebrei o vidro do carro com a minha cabeça, mas não aconteceu nada mais grave, nem com o outro carro também. Não aconteceu nada com os passageiros do outro carro, né? E também, por sorte, não aconteceu nada muito mais grave com a gente. Eu simplesmente fiz um grande corte na cabeça, chegou lá a polícia, né? Vamos pro hospital, tá? Não, vou ficar com o carro aqui. Não, deixa o carro aí, vamos pro hospital. O meu amigo, ele ficou no lugar do acidente tomando conta do carro. Eu entrei no carro da polícia e me levaram para um hospital público lá, que aconteceu umas cenas estranhas. Isso aí faz mais de 20 anos essa história. Eu tava aprendendo a dirigir, né? Tinha acabado de tirar a carta e fui levado para esse hospital público pela polícia, inclusive. Cheguei lá, não tinha vaga. E aí chegaram lá, pra emergência, tal, vai lá pra emergência. Um corte gigante na cabeça. Tinham duas macas, uma tava com um paciente estrebuchando e com a tripa dele saindo da barriga. E do outro lado, uma outra maca que o cara tava me mandando sentar. E eu olhando aquele paciente com a tripa saindo e o médico tentando fazer força para colocar a tripa de volta dentro dele. E a outra maca que o cara me mandou sentar tava pingando sangue, o sangue ainda tava úmido, e eu não queria sentar, e o cara, senta aí, pô, senta aí que tem que fazer o exame. Não, mas eu não quero. Não, senta aí agora, ó, vou lá, tem que fazer o raio-x, senta rápido aí. E eu desesperado, né? Aquele momento de terror e do outro lado o cara agonizando com as tripas saindo, subindo a tensão naquele momento. E eu vi aquele corredor lotado de gente agonizando, desesperada, cuspindo a leite. E me bateu um desespero absurdo quando o médico saiu da porta pra pegar alguma coisa lá. Não, eu vou lá pegar pra fazer o exame. Eu fugi, eu não tô brincando, eu fugi, meus queridos. Chamei um táxi, fui pra um outro hospital, um hospital que eu tinha um plano de saúde, né? Não existia celular na época, só pra vocês verem como a história é antiga. Não existia celular, não consegui ligar pra ninguém, pra família, pra ninguém. E aí do outro hospital eu consegui ligar do orelhão, contar o que aconteceu, né? Passei a noite inteira lá, ficando sob observação, né? Com a cabeça arrebentada. E meu amigo ficou lá no lugar do acidente a noite inteira
esperando com o carro todo destruído. Deu perda total no carro, obviamente, né? E foi uma experiência dantesca, absurda. Porque eu senti realmente, e até hoje eu lembro daquela imagem, da lataria do carro subindo em câmera lenta, e eu pensando simplesmente, a única palavra que me vinha na cabeça é: fudeu, eu vou morrer. E você sente a sua vida passar pela sua cabeça. A gente sempre ouve essa história, né? Sempre ouve que acontece, mas realmente eu senti isso. Nesse momento que a lataria vinha vindo, como um efeito Matrix, sabe aquele efeito do Neo girando com a câmera? Eu senti isso, senti eu girando com a câmera em câmera lenta e pensando, acabou tudo. Incrível isso, né? Incrível, e realmente acontece. No final acabou tudo bem, né? E depois dessa também eu nunca mais bati o carro, né? Mas queria saber a experiência de vocês. Vocês já tiveram alguma experiência assim? Trauma de quase morte, assim? Quero ouvir seu relato. Comente aí que eu gostaria de ouvir. É isso daí. Gostaram do vídeo? Dá um joinha, adiciona os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Beijo no coração. Todo mundo vivo, hein? Fomos interpelados por esse animal, por este meliante. Sempre assim? Sempre, né? Passa digital, passa digital. Passo, meu querido, passo o que você quiser. Só me faz um favorzinho.